A paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Isaías, capítulo 54 e o versículo 7. Isaías, capítulo 54 e o versículo 7. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Só até aqui, meus irmãos. O que a irmã está tendo entender dessa palavra, meus irmãos, é que Deus, Ele deixou você à vontade, meus irmãos, para a gente fazer o que a gente quer. Mas quando Ele vê que eu e você não quer se consertar, meus irmãos, quando Ele vê que você quer continuar fazendo as coisas erradas, meus irmãos, quando Ele vê que você quer continuar servindo o inimigo, meus irmãos, Deus, Ele prepara e leva, meus irmãos. Deus, Ele recolhe. Porque Deus, Ele é o dono da vida. É Deus quem dá a vida e Ele que tira, meus irmãos. Porque eu e você, meus irmãos, quando a gente tem chamado, a gente não quer aceitar nosso chamado. A gente quer estar no mundo, quer estar no pecado, fazendo a vontade do inimigo, meus irmãos. Só que Deus, Ele é tão misericordioso na minha e na tua vida, meus irmãos, que para não ver o inimigo tocar em mim e você, Ele prepara e leva, meus irmãos. Ele recolhe. Ele recolhe antes para não ver o inimigo tocar em mim e você, meus irmãos. Porque Deus, Ele é tão misericordioso, Deus, Ele é tão bondoso, meus irmãos, que para não ver o inimigo tocar em mim e você, Ele prepara e leva, meus irmãos. Ele recolhe a mim e a você. Porque Deus, Ele não perde para o inimigo não, meus irmãos. E Deus, Ele é tão misericordioso que Ele, para não ver o inimigo tocar em mim e você, Ele prefere recolher, meus irmãos. Porque você, quando a gente tem chamado, né? A gente não quer aceitar nosso chamado, a gente quer estar no mundo fazendo a vontade do inimigo, né? No lamaçal do pecado. Deus deixa, meus irmãos. Deus, Ele vai deixando, mas chega um tempo que Deus, né, meus irmãos, vê que você não quer melhora, que você quer continuar no lamaçal, meus irmãos. Deus, Ele recolhe, meus irmãos. Porque foi Ele que deu a vida. Ele é o dono da vida. E Ele dá a vida na hora que Ele quer, e na hora que Ele quer tirar, Ele tira, meus irmãos. Porque Deus, Ele sonda o coração, Ele sonda o pensamento. Ele sabe quando você quer mudar, quando você quer melhorar. Mas quando Ele vê que você não quer mudar, meus irmãos, não quer melhorar, quer continuar fazendo as coisas, né, errada, quer estar no caminho errado, meus irmãos. Para não ver o inimigo tocar em mim e você, porque Deus é tão misericordioso, Deus é tão bondoso comigo e com você, que Ele prefere recolher, meus irmãos. Ele prefere preparar e levar. Porque Deus, Ele não perde para o inimigo não, meus irmãos. Ele prepara e leva, Ele recolhe a mim e você, antes que o inimigo venha tocar em mim e você. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entender dessa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor e tenham uma boa tarde.